Uma das cartas mais lindas no Novo Testamento é a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu quero conversar um pouco com você a respeito do verdadeiro evangelho que é cercado por dificuldades. Mas existe um outro evangelho sendo pregado, não somente no Brasil, mas no mundo. Um evangelho, segundo eles, o de Jesus Cristo, de prosperidade, de cura, que tudo vai dar certo. Recebemos essas mensagens, acessamos ou tomamos conhecimento delas. E esses pregadores, eles estão, inclusive, ganhando muito dinheiro. Mas eu não estou aqui para julgar, estou aqui para chamar a sua atenção. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele não nos promete uma vida muito tranquila ou fácil neste mundo. Aí de repente você pergunta, mas então por que eu vou ter Jesus? Com Jesus, você vai sair do outro lado dessa luta, dessa dificuldade, mais que vencedor. Sem Jesus, você já está derrotado. Essa é a diferença. Mas eu preciso me atentar, qual é o evangelho de Jesus Cristo que estão me apresentando? Nessa comunidade onde eu congrego, levo a minha família, os meus filhos. Então, Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele destina essa carta aos santos, aos bispos e aos diáconos. Então, significa que ele escreveu essa carta para a liderança daquela igreja. Se são líderes, eles estão num outro nível. E na igreja, nem todos são santos, nem todos são bispos e nem todos são diáconos. Então, quando nós lemos o primeiro capítulo que Paulo está escrevendo para essa diretoria, para essa liderança, é para pessoas maduras. E ele fala num linguajar revelando as suas guerras, as suas batalhas, as suas dificuldades. E no verso 13, ele traz para nós que ele estava preso. Ele escreveu essa carta de dentro da prisão para os santos, bispos e diáconos que estavam cuidando daquele povo. Mas por que trazer essa palavra? Porque às vezes a gente vive na ilusão, na fantasia. E Paulo exortou uma outra igreja, os Gálatas. Ele disse assim, eu me admiro como que vocês tão facilmente estão seguindo um outro evangelho. Então existe o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e existe o falso evangelho de Jesus Cristo. E tem muitas igrejas que estão adotando algumas ações, estratégias de marketing para prender você, a sua família, sabe, uma recreação para os seus filhos, mas não tem sustentação bíblica, palavra, alicerce que é Cristo, para nortear-nos neste mundo de dificuldades. Qual é a igreja da moda, Eli? Cuidado com ela. Qual é a igreja que eu devo congregar? Você deve estudar com muito critério, com muito carinho e eleger, sim, precisa-se de um mentor espiritual, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, para orientar você, para me orientar. Mas você precisa ser exigente e também pedir a Deus amor pela leitura da palavra, porque se você tem uma intimidade, você tem conhecimento com a leitura da Bíblia, você não será enganado facilmente. E Paulo, ele se dirige para esses irmãos, falando das suas lutas, das suas mazelas, e ele diz assim, olha, eu tenho saudade de vocês. Aquele que iniciou a obra vai completar. O desejo de Paulo era estar com esses líderes, com esses santos, mas ele estava encarcerado, ele estava preso. Aí ele diz, no verso 4, que ele orava
Mas quando ele orava, ele se lembrava com muita alegria, se lembrava desses irmãos com muito prazer, com muito gozo. E eu confesso para você, nesses 23 anos do programa Desafios, quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas que nós já trabalhamos juntos, carregamos o piano juntos, muitas igrejas estabelecidas, a gente ajudou. E hoje eu tenho saudade de algumas dessas pessoas. Tenho procurado visitá-los, porque são homens, alguns deles, como diz o autor de Hebreus, que este mundo que nós vivemos, não é merecedor de pessoas com um quilate fantástico, como alguns heróis da fé, homens de Deus. E olha, eu quero deixar claro para você, na maioria esmagadora, os principais líderes da Igreja de Cristo no mundo são pessoas de bem. A igreja ela é composta de pessoas imperfeitas, sim, porque se existissem duas pessoas perfeitas, seriam dois deuses. Então só existe um que é perfeito, Deus. O que eu faço, Eli? Olhe para você, não se preocupe com o outro. Mas quero fechar esse bate-papo aqui dizendo para você o seguinte: Paulo nos deixa duas orientações. A primeira delas é que nós precisamos orar, ter uma vida de oração, orar em todo tempo, orar em todos os lugares, em todas as ocasiões. Parar de dar desculpa, porque a oração ela é a chave da vitória. E não ser o cristão praticante, o crente 6 horas. Então eu chamo a sua atenção, tenha e desenvolva uma vida de oração. Então, em segundo lugar, qual deve ser o propósito desta oração? Olha o que Paulo escreveu no verso 9. Aumentar o amor em conhecimento. O conhecimento em toda percepção. Não apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto. Conhecimento de discernimento moral em assuntos éticos. É o propósito da nossa oração. Para discernirem o melhor, está lá no verso 10, com o fim de serem puros e irrepreensíveis. O desejo de Deus é que a gente se afaste de tudo aquilo que possa nos contaminar. Ser irrepreensível. Não dá direito às pessoas de falarem de você. Se você for irrepreensível, já vão falar. Agora imagina se você não vigia. E João, capítulo 15, verso 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Que fruto é esse? Fruto de justiça. Qual a fonte, o útero desses frutos? Jesus Cristo. Então que sejamos maduros. Você que está em casa me assistindo, cuidado com o evangelho de facilidades, da prosperidade, da cura. Tudo isso é consequência do poder da fé através do nome de Jesus. Mas cuidado com este evangelho proposto, estratégias, ações, oferecidas por alguns grupos, comunidades, igrejas, sejam elas, quem quer que seja, vigia, porque o verdadeiro evangelho, ele é cercado por muitas dificuldades.